nós estamos de volta com o Bastidores do Poder. E nesse momento a gente recebe uma figura aqui muito conhecida de Campinas, eu acho da região toda, na verdade. Ralph Tortman Tettinger Filho Júnior. Eu chamo ele de Ralfinho, porque eu conheci, desse tamanho, junto com o pai dele. Te olhar assim, Ralph, é uma coisa, assim, para mim, é a velha constatação, o tempo realmente passa. Obrigado, Zezé. Obrigado e muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesse importante programa. Rose também, meu bom dia. Prazer estar aqui. Bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Bom, Zezé? Pode começar, vai lá, Rose. Dr. Ralph, bom, a gente tem hoje uma discussão muito séria no Brasil, né, que é sobre o papel do Ministério Público nessa questão da investigação. Recentemente, o ex-prefeito de Campinas, que foi cassado, inclusive, o Dr. Hélio, ele foi inocentado não por conta do mérito, mas porque o processo dele prescreveu num dos processos em relação à questão de que ele foi denunciado pelo Ministério Público em relação à Prefeitura de Campinas. E quando eu fui ouvi-lo, né, para saber a opinião dele, ele disse que os juízes e promotores estão se transformando em justiceiro. Como que o senhor vê o papel hoje do Ministério Público e da própria Justiça em relação aos políticos e aos processos de denúncias de corrupção, principalmente ligados ao poder público? Perfeito, Rose, é uma pergunta muito importante. Bom, eu gostaria de fazer uma introdução. Antes, as investigações, elas cabiam exclusivamente à Polícia Civil, né? A Polícia Civil é quem fazia toda e qualquer investigação, mesmo se relativas a políticos. Com o passar do tempo, o Ministério Público passou a trazer para si essa responsabilidade, passou a assumir investigações, foram criados órgãos especializados, bastante combativos, como o GAECO, e aí, então, essas investigações, quase que na sua maioria, quando relevantes, passaram a ser feitas pelos promotores de justiça. O que acontece é que, antes, enquanto se estava numa delegacia de polícia, o advogado tinha um maior acesso a essas investigações, ele tinha condições de acompanhar isso mais de perto. Hoje, essas investigações, elas tramitam, diríamos que quase que fechadas a quatro paredes. O advogado tem acesso, mas às vezes a gente fica um mês para conseguir um acesso a uma investigação. E o que acontece é que, para mim, aí reside um grande erro procedimental. O promotor que faz a investigação, ele passa a ter contato direto e frequente com o juiz que está autorizando ali todos os mandados de busca, as interceptações telefônicas. E esse juiz, no curso de investigações, que por vezes levam anos, ele vai acompanhando muito de perto todo esse trabalho. De forma, diríamos assim, que quase que participando conjuntamente dessa investigação. Por quê? Porque toda vez que o Ministério Público precisa de uma nova iniciativa, ele tem que justificar. E aí, então, eles se reúnem com o juiz, conversam com o juiz, e o juiz vai obtendo informações sobre aquele caso. Posteriormente, o que acontece? Vem o Ministério Público e oferece uma denúncia. E quem é que vai atuar no processo? São os próprios promotores que fizeram a investigação. E quem é que vai julgar esse procedimento, esse processo? É o mesmo juiz que acompanhou toda a investigação, que apoiou e que, de certa forma, deferiu todas as medidas que foram tomadas pelo Ministério Público, foram solicitadas pelo Ministério Público. Então, de certa forma, esse juiz ele tem um envolvimento já com o caso desde o seu nascedouro, desde o início das investigações. E eu acho que isso macula, tira do magistrado a isenção para que possa julgar aquele caso. Então, o correto seria que o promotor que atua na investigação não atuasse na fase processual e, da mesma forma, o juiz
que cuidou dessas medidas iniciais, que deferiu essas medidas e que de alguma forma também participou dessa investigação, também não atuasse nesse caso. Porque o juiz deferiu todas as medidas. Fica depois contraditório que ao final esse juiz venha dar uma sentença absolutória. Porque ele vai dizer o seguinte: puxa vida, então tudo que eu fiz foi errado. Eu deferi interceptação quando não havia provas suficientes. Eu deferi mandado de busca quando não havia tanta necessidade. A prova obtida não é suficiente. Então ele vai dizer o seguinte numa sentença: eu fui ludibriado. Então eu acho que há aí um grande equívoco. E isso precisa ser corrigido. A gente está vendo, Ralph, acho que foi no ano passado que se mudou a legislação e foi criada a figura do juiz de garantias. Você acha que essa figura vai resolver em parte esse problema que você estava relatando também? E a outra pergunta também nesse sentido é em relação ao promotor. O promotor de justiça, por que ele deveria mudar se ele é acusação? O papel dele é acusar. Então, não seria quanto mais ele sabe do assunto, melhor para ele representar a sociedade? Perfeito. Eu acho que esse juiz de garantia realmente é importante, é necessário, exatamente para a gente não ter esses vícios e esse envolvimento. A gente tem visto no dia a dia juízes que ficam apaixonados pela causa, envolvidos, e que passam a enxergar a defesa quase que como um inimigo, o advogado quase que como um inimigo, aquele que quer desmontar a prova da qual ele participou e ajudou a ser constituída. Então eu acho que essa figura do juiz independente, que não atuou nessa fase inicial, é muito importante. Quanto ao promotor, sem dúvida, hoje o promotor ele é visto como um órgão de acusação, como um acusador, mas no meu entendimento o promotor não tem esse papel. O papel dele é de fiscal da lei, é um promotor de justiça, ele tem que realizar a justiça, não realizar a acusação. Então, a acusação faz parte do papel dele, mas ele tem que ter isenção. Quando ele elabora todo o trabalho investigatório, quando ele oferece a denúncia, ele, evidentemente, vai querer sustentar aquilo até o final. E ele também não fica com a necessária independência para amanhã chegar e lá na frente falar o seguinte: olha, o colega lá atrás exagerou, se equivocou. É um caso de eu pedir aqui um arquivamento, é um caso aqui de pedir uma impronúncia, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que ele se vincula muito. E outra questão, que eu acho que é muito importante: o promotor de justiça, tantas vezes, ele faz toda a captação da prova. Essa seleção da prova também é feita dentro do Ministério Público pelos analistas de promotoria. Então, o que acontece? O Ministério Público recebe toda a prova, inicialmente, faz a seleção dessa prova e aí encaminha para os autos aquilo que ele entende necessário à acusação. Mas, por vezes, provas muito relevantes são deixadas de lado. E, às vezes, nós descobrimos no andamento de um processo, às vezes até quando se está em fase final, que provas muito importantes foram deixadas de lado, não foram anexadas. Então, Você já viveu situações assim? Porque aí, nesse caso, eu acho que é uma questão de justiça, inclusive. Você já se viu em casos assim? Claro que não precisa falar qual caso, mas explica pra gente. Sim, em inúmeras situações. Já tivemos situações em que eu me refiro a uma delas. Um empresário, nós assumimos essa causa mais à frente, não no início, mas esse empresário já estava preso há mais de 30 dias, por conta de uma delação que, de certa forma, era falsa, concluiu-se falsa. Nós tivemos inúmeras dificuldades de acesso à prova, mas tivemos que assim, ser muito persistentes,
conseguimos muitas delas por meio de determinações do Tribunal de Justiça, e ao final concluiu-se que, na verdade, tudo era uma armação de uma funcionária que havia feito uma delação falsa, e o Ministério Público aderiu àquela delação como uma verdade absoluta, mas ao final, depois de toda a prova obtida, com extratos bancários e tudo mais, aí então houve um pedido no sentido de absolvição dessa pessoa, mas foi uma dificuldade enorme até chegarmos nisso. E realmente foi muito custoso para nós em termos de trabalho. Mas isso acontece. Nós temos uma situação muito recente, de um caso de bastante repercussão aqui na cidade, em que agora é que está existindo uma determinação do tribunal para que o Ministério Público apresente todas as provas colhidas e junte tudo ao procedimento investigatório criminal, que é o chamado PIC. Ou seja, essas provas estavam onde? Estavam guardadas em algum lugar, mas não no procedimento de investigação. Então, agora, quando o processo já caminha até para a sua fase final, é que nós vamos estar recebendo uma prova que nós reputamos muito relevante. Então, o que isso pode gerar? Pode gerar até, e é um direito dos acusados, a anulação do processo. Então, aí, o que acontece? Gera-se um certo inconformismo por parte da população, que fala, olha, mais um caso que está sendo derrubado no tribunal, é mais uma situação que os advogados estão articulando. Não, é o direito de defesa, que está assegurado pela Constituição e que deve ser respeitado sempre. Agora, doutor Ralph, o senhor acha que casos de corrupção é difícil de serem comprovados na justiça? Por que eu estou perguntando isso? Eu consigo entender o que o senhor colocou, e aí eu acho que é complicado quando um promotor coloca só as provas que podem legitimar o caso, a linha de investigação que ele está indo, mas a impressão que eu tenho também é que para você conseguir culpabilizar ou levar alguém para o banco dos réus por conta de corrupção é muito difícil no Brasil, e por conta também da própria Lava Jato, tudo que aconteceu nos últimos anos, a impressão que eu tenho é que o Brasil ele está voltando alguns anos atrás e está reduzindo, né, essa possibilidade de investigação em relação à corrupção. O senhor acha que é fácil ou é difícil comprovar a corrupção no Brasil? Olha, Rosi, é evidente que é muito difícil. Uhum. O crime de colarinho branco, ele tem nuances que tornam, por vezes, difícil a sua identificação. O trabalho do Ministério Público é um trabalho árduo, é um trabalho importantíssimo. O papel que eles exercem é de extrema relevância. Mas o trabalho ele tem que seguir os preceitos constitucionais, o direito de defesa, o direito ao contraditório. E hoje o que precisa ser feito é o desenvolvimento de técnicas investigatórias. Nós sabemos que nesse tipo de crime, o que você tem que seguir é o dinheiro, é um chavão até. Mas aí é que o Ministério Público precisa ter estrutura, e talvez falte pessoal e estrutura, porque a gente vê, são poucos promotores, por exemplo, no GAECO aqui da nossa cidade, são poucos promotores para uma imensidão de problemas, de situações. Então, falta braço, falta pessoal, falta equipe, mas a prova tem que ser feita de forma legítima, de forma isenta, com acesso à defesa, e evidentemente que dificuldades existem, mas as técnicas de investigação precisam ser aperfeiçoadas exatamente nesse sentido. Nós temos notado, desculpa, só para concluir, uma evolução grande nessas investigações, inclusive por parte da Polícia Federal, seja em formato da realização delas, como equipamentos novos que estão sendo utilizados, quebras de sigilo mais avançadas, inclusive no que diz respeito ao WhatsApp. Então, há inovações e há avanços nesse sentido. O senhor acha que uma das grandes reclamações das pessoas que são envolvidas nessas denúncias de corrupção, e eu tenho casos aqui de pessoas que eu conheço, né, por conta da cobertura política, que foram
indiciadas e que estão respondendo processo no Ministério Público, que precisaram, hoje estão fazendo terapia. Depois você tem, por exemplo, o caso do Demétrio Vilagra, que ele acabou, vice-prefeito de Campinas, ele acabou sendo inocentado, mas ele foi preso. E toda vez que tem uma ação do Ministério Público, a mídia está junto, então você tem uma grande divulgação desse ato. Então a reputação dessa pessoa, dificilmente ela consegue recuperar. O senhor acha que essas operações elas deveriam ser feitas de forma mais silenciosa, vamos assim dizer? Claro que eu não gostaria que isso acontecesse, porque esse é meu trabalho, de divulgar os atos, né? Mas eu vejo que há um prejuízo muito grande em relação às pessoas envolvidas. Como que o senhor vê isso? Olha, Rose, realmente isso é muito importante. Eu me lembro de uma situação que envolveu um prefeito aqui da região, que eu acho que dificilmente tenha existido uma mobilização tão grande de uma força policial, militar, para cercar a residência desse prefeito, no cumprimento de Teve até helicóptero. Teve. Exatamente. O helicóptero ficou sobrevoando a casa do prefeito o dia todo, da manhã à noite. E promotores cumprindo ali dentro o mandado de busca e de prisão. Agora eu pergunto, haveria necessidade de tanto? Por que esse aparato para cercar a casa de uma pessoa que não ostenta qualquer periculosidade? Se nós estivéssemos falando para cercar um grupo criminoso, traficantes, mas eu nunca vi uma situação como essa, nem em hipóteses assim, com tanta gente envolvida. Eu tive recentemente uma outra situação também, na casa de uma pessoa, também de um empresário, mas inúmeras viaturas de uma força ostensiva do BAEP, que é um grupo realmente muito qualificado, muito preparado, mas a questão é a seguinte: há necessidade? Será que um policial, 2 policiais acompanhando promotores, inclusive alguns se faziam armados, já não seria suficiente? Ou há toda a necessidade dessa encenação? Para que essa encenação? Então, isso que eu ia perguntar, na opinião do senhor, por que existe essa encenação? Porque eu acho que a encenação... Qual o motivo, assim? Porque eu acho que, no fim das contas, quando eu analiso, isso daí representa só perda. Não para a pessoa que está sendo alvo daqueles mandados, mas para os próprios promotores que vão ficando até desacreditados em determinadas situações, porque a gente vê aquele negócio, daquele escândalo e pariu um rato, o elefante pariu um rato. O que o senhor acha? É inexperiência? O que é? Olha, eu acho que há alguns fatores. Eu acho que há um fator, uma pretensão de um fator educativo, no sentido de mostrar, olha o que acontece se você agir contra a lei, né? Eu acho que num sentido de demonstração de força, que é, de certa forma, compreensível. Acho que há também, por vezes, questões políticas por trás. Inclusive, não descarto isso nesse caso ao qual eu me referi, em que o helicóptero ficou sobrevoando a casa desse prefeito o dia todo, e nós sabíamos que ele tinha pretensões políticas importantes e que ele, inclusive, mexia com interesses, talvez até de pessoas ligadas ao governo do Estado, e então há diversos fatores. E também o interesse em arrasar com a reputação da pessoa. Eu acho que há também por trás esse interesse, por vezes, de realmente dar um troco em alguém, por alguma outra razão, seja de fato pessoal, até isso eu já vi, questões pessoais que justificaram ações absolutamente desproporcionais, violentas e midiáticas, como vocês colocaram. Nesse exemplo até que eu mencionei, desse empresário que chegou a ficar preso por 30 dias, quando nós assumimos, inclusive, já havia um pedido de renovação da sua prisão, que nós, felizmente, conseguimos contornar. Esse caso foi parar num programa de repercussão nacional.
antes de ele ser julgado. E no fim ele foi inocentado. Então vocês vejam hoje como é que esse cidadão sai à rua. Todo mundo tem a imagem dele, do programa, como tendo sido alguém que praticou crimes gravíssimos. E na verdade ele não fez nada daquilo. O senhor, diante dessa tua fala, o senhor é a favor daquela lei do esquecimento? A gente tem sempre uma polêmica. Como que o senhor vê isso? Olha, eu acho que é importante, Rose. Vou dizer por quê. A gente vê que inúmeros clientes, por vezes, depois, têm dificuldade muito grande de voltar para o mercado, de voltar ao mercado de trabalho. Então, às vezes, é importante, sim, que esses fatos fiquem deixados de lado, sejam apagados, porque senão o sujeito não tem como retomar a vida. Eu acho que quando existe uma condenação, esse registro, por determinado tempo, ele deve existir para efeitos judiciais sempre. Mas depois de algum tempo, realmente, o sujeito tem que ter a sua reabilitação, tem que ter o direito de refazer sua vida, não é? Dia desses mesmo, uma situação que nós acompanhamos também, em que houve até uma decisão absolutória. Nesse caso, esse cliente ele está vivendo o quê? O problema das notícias que saíram à época. Porque essas notícias, em alguns órgãos de imprensa, elas continuam mencionadas. Então, nós estamos agora solicitando a retirada delas e alguns órgãos de imprensa, por vezes, se negam a retirá-las sob a justificativa de que é o direito de informação. Mas se informou a ação, a operação em que ele foi envolvido, também precisa informar o resultado absolutório. Nossa, como é complicado, né? Porque, assim, quando eu olho do ponto de vista da sociedade, eu acho que é história. Aquilo aconteceu de fato, né? E aí, quando você olha do ponto de vista individual, como é difícil, porque aquilo realmente aconteceu, mas a pessoa não deve, né? Eu acho extremamente complicado, eu não consigo me posicionar acerca desse direito ao esquecimento, porque depende do ângulo que eu olho. E aí é muito conflitante. Graças a Deus eu penso, olha, é o Supremo que cuida disso, porque eu não teria condição. Juro por Deus, não tenho. Vocês mencionaram, inclusive, um caso de um ex-prefeito. Qual é a imagem que vem para a população relativamente a essa pessoa? A imagem dele preso. Dele sendo preso. Imagem dele sendo preso. Ninguém tem a imagem do resultado absolutório. Por quê? Porque até a divulgação ela é menos interessante. Ela já passou tempo, por vezes, já são anos da situação, da operação. Então a notícia ficou perdida, mas aquela imagem ela é a que prevalece, né? E no caso aí de uma pessoa que não teve qualquer envolvimento, uma pessoa correta, idônea, vai carregar isso por quanto tempo, não é? Olha, eu fico pensando, por exemplo, ele ainda está respondendo ao processo, mas o Silvio Bernardin, aquela foto dele lá no presídio, aquele negócio foi com a cabeça raspada, aquele uniforme, eu fiquei tão triste com aquilo, porque é uma pessoa que eu conheço e nem de longe ele pode ser tratado daquela forma, entendeu? Aquilo foi uma crueldade, uma falta de respeito, à pessoa dele, ao que ele representa, e inclusive a Ordem dos Advogados também. Ele jamais podia ser tratado daquela forma, isso também me chocou muito, e me doeu ver aquela cena. Realmente precisa existir respeito. A investigação ela não precisa disso. O que torna uma investigação eficaz são as provas, não é essa exposição. Essa exposição ela não serve para o processo. Ela não tem utilidade. Eu acho que, na verdade, quando aquela imagem do Silvio Bernardin foi colocada, eu acho que mais chocou do que trouxe benefícios para o processo e demonstrou ali... Então, não sei se mais a gente... Eu acho agora, não sei se para a população, né, fez esse efeito, né? Teve esse efeito. Mas eu
Pode ter sido entre a gente, entre os advogados, entre os jornalistas, porque eu me lembro que eu tive muita dificuldade com aquela foto, e eu evitei, na verdade, no meu blog, por exemplo, Zezé, se você procurar, não tem. Porque eu falei, não vou expor, porque eu acho que era um excesso que não tinha necessidade para ser colocado. Então, sei lá, eu acho que talvez, assim, eu gosto do trabalho do Ministério Público, acho relevante, mas eu acho que a gente precisa evitar qualquer tipo de excesso. E, doutor Ralph, em relação à segunda instância, muito provavelmente o senhor também não concorda com a prisão em segunda instância. Eu não concordo, Rose. Não concordo porque tantas vezes a gente vê decisões reformadas, né, em segunda instância. Então, eu acho que tem que haver uma reanálise do caso, o direito a uma segunda opinião, né, no caso por magistrados mais experientes, menos locais, diríamos assim, porque não viveram tão de perto a investigação, então vão olhar aquilo sem tanta paixão, o que por vezes acontece. Há magistrados que não se envolvem com o caso e atuam profissionalmente do começo ao fim, mas há magistrados que se apaixonam pela situação e que se envolvem com o caso. Então aí, principalmente nessas situações, é muito importante um tribunal fazer uma reanálise. Agora, você aguardar todo esse tempo para só depois você falar, olha, realmente agora não é o caso mais de prisão, por isso que eu sou contrário, sim. Mas sabe, doutor Ralph, eu fico pensando assim, que o senhor, a sua opinião também deve ser muito influenciada pela profissão, pelo que o senhor já viu. Mas, por exemplo, como que o senhor se sente quando vê um Maluf que nunca pagou pelo que fez, e, sabe, ele foi condenado em outros países antes de ser condenado no Brasil. Quando é condenado aqui, o cara já não vai mais cumprir pena porque a idade não permite. Assim, como cidadão... Perfeito. Zezé, é fácil compreender. Primeiro, eu acho o seguinte: a prisão antecipada, a prisão preventiva, a prisão temporária, ela deve ser aplicada apenas em situações muito excepcionais. Quando o sujeito em liberdade, ele traga risco e possa vir a voltar a delinquir e tudo mais. Então, nessas situações, realmente há necessidade dessa prisão. No caso do Maluf, por exemplo, que você menciona, se eventualmente tivesse existido a prisão preventiva e a prisão temporária, e ao final ele tivesse sido inocentado ou tivesse ocorrido a prescrição, isso evidenciaria que aquela prisão talvez não tivesse justificativa válida para ter acontecido. Então nós não podemos querer essa prisão antecipada, que por vezes pode ser equivocada e pode levar à injustiça, sob o argumento de que, eventualmente, por vezes, o judiciário é lento, é demorado nas suas decisões. Eu noto que hoje, até em razão do procedimento virtual, os processos estão tramitando de forma mais célere, o que é muito positivo. Mas, de fato, nós temos situações que perduram por 10 anos. Há situação que se aproxima já de 20 anos, tramitando no escritório e sem que haja ainda um desfecho. Então, realmente, nós não podemos querer a prisão em razão da ineficiência de parte do judiciário. Essa aí é uma coisa que também eu tenho dificuldade assim, em aceitar, porque eu acho que, uma vez que a segunda instância disse que reviu aquilo ali, as provas estão corretas, aí eu acho que não tem muita dúvida, sabe, acerca do cara ser culpado ou não ser culpado. Eu sempre tenho a sensação de que no STJ, no Superior Tribunal de Justiça e principalmente no Supremo, as questões são todas políticas.
Sabe, eu vejo assim, eu não consigo confiar em tecnicalidade nesses dois tribunais. E hoje me assusta muito, doutor Ralph, a história das vendas de sentença. Quando eu vi ali na Bahia um tribunal inteiro comprometido com venda de sentença, eu sempre me pergunto assim, aonde mais essas vendas estão acontecendo? Porque tem decisões que a gente fala, não é possível. E eu vou aproveitar em cima desse comentário da Zezé, doutor Ralph, eu acho que uma coisa que a gente sempre colocou é que quem tem dinheiro para pagar bons advogados, ele consegue, essa pessoa, né, consegue bons resultados na justiça. Próximos dos tribunais. O senhor acha que essa visão nossa está errada ou ela está mais ou menos correta? Porque o que nós estamos colocando aqui é, inclusive, em dúvida, né? Quando a gente pensa assim, um advogado que tem livre trânsito num TJ, e eu lembro, assim, aqui, quando o doutor Hélio estava sendo processado, na época do redemoinho que ele estava passando, do furacão que estava aqui em Campinas, eu me lembro que eu fui numa coletiva e ele trouxe o Batóquio, que era um advogado que a gente sabe, que conhece muita gente, que tem um escritório grande, né? E o Batóquio, que inclusive está com ele até hoje. Então a gente percebe que quando o negócio começa a emparedar... Né? E o TJ não julga. E quando começa a emparedar, eles vão atrás de advogados mais experientes ou que têm esse livre trânsito. Como que o senhor vê essa nossa posição, né? Tá. Bom, com relação à primeira questão, a questão da corrupção no judiciário. Pela nossa experiência, tá, eu, felizmente, nunca me deparei com isso. E, embora a gente ouça em algumas situações. Em qualquer profissão, até por se tratar de homem, né, de ser humano, melhor dizendo, né, há aqueles que eventualmente não tenham o caráter esperado. Isso pode acontecer no Ministério Público, na advocacia, no judiciário, na polícia, em qualquer área. Mas no judiciário eu confesso que, principalmente em primeira instância e segunda instância, a gente não se depara com esse tipo de situação. Às vezes há comentários, sim, às vezes há decisões que às vezes também nos chamam a atenção, mas o que é importante e na questão de profissionais que têm o acesso ou daqueles que podem contratar profissionais que tenham mais acesso, a lei, o processo, ele existe para todos. Tá? Mas realmente é custoso. É custosa uma ação que você vá até o Supremo Tribunal Federal. Então, isso tudo, evidentemente, envolve honorários, deslocamentos, e não é qualquer pessoa que tem esse privilégio, diríamos assim, ou essa condição. Então, por vezes, uma causa é julgada em primeira instância, ela não tem a devida reavaliação no tribunal, e isso acontece. Nós temos desembargadores que são primorosos, são dedicadíssimos, mas também há desembargadores, uma exceção, mas há, e também não são tão dedicados e não se atentam tanto ao processo, e a gente acredita que, por vezes, inúmeras situações acabem passando despercebidas. E aí a necessidade da terceira instância, do Superior Tribunal de Justiça e depois até do Supremo, para tantas vezes corrigir essas situações. Agora, é compreensível que isso traz uma frustração, essa demora realmente não é o desejado. Inclusive, um dos preceitos básicos do direito penal é que, ao invés de se ter penas elevadas, e muita gente acha que pena elevada é o que resolve, é o que vai servir para que o indivíduo não pratique crime, o que faz com que ele não pratique é a certeza da punição e a punição célere, rápida. Então, realmente, essa demora, por vezes, ela colabora aí para um descrédito nas instituições. Mas, tantas vezes, é importante. Todas essas passagens, mas elas poderiam acontecer de forma mais ágil. Talvez com um prazo que
fosse fixado por etapas, mas é difícil, porque cada caso é um caso, cada processo tem a sua complexidade, e também os tribunais estão assoberbados de feitos, né? Ai, que loucura. Bom, gente, nós temos que deixar o Dr. Ralph trabalhar agora, né, Rose? Não é Pois só é. bate-papo aqui, não. Olha, eu quero te agradecer muito, Ralfinho. Obrigado, José. Com a gente. Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi uma entrevista muito legal, viu? Muito obrigada mesmo. Tenha um bom dia. Obrigada, doutor. Até logo.